como viviam essas pessoas, o que elas fizeram durante a vida, qual eram as práticas alimentares, práticas de exercício, práticas sociais. Eles viam que nesses lugares as pessoas chegavam aos 70 anos como pessoas adultas e chegavam realmente à velhice depois dos 90 anos, mas ainda assim com uma saúde mental, conseguindo conversar, sem doenças degenerativas, sem Alzheimer, por exemplo, sem debilidades motoras, conseguiam andar aí, comer, preparar e falavam, meu Deus, realmente tem um segredo ali. Primeiramente, o título dessa call de hoje é Telômeros e Bluesômios. E aí, qual que é a relação entre essas duas coisas? O que são telômeros e o que são as bluesômios? Para começar, né? Os telômeros, eles são... eu vou fazer uma breve explicação aqui, eu até coloquei essa imagem de fundo, mas a palavra telômero, ela basicamente significa parte final, em grego. Telo, de final, telômero, é a parte final do quê? Basicamente, nos nossos cromossomos, no nosso DNA, nós temos uma pontinha ali no DNA. Então, suponhamos, vocês sabem daquela imagem da dupla hélice, aquilo são cromossomos e você tem ali na ponta de cada fluxo ali de DNA, você tem uma pontinha aqui. E essas pontinhas, elas são chamadas de telômeros, elas são basicamente essa parte final das pontinhas de cada parte aqui do DNA, de cada parte dos cromossomos. E o que acontece é que à medida que as nossas células elas vão se dividindo, vão se multiplicando, o tempo vai passando, esses telômeros eles vão se reduzindo, eles vão se gastando. É como se fosse meio que a capa do livro, e à medida que vai acontecendo um monte de coisa, ela vai se gastando à medida que o tempo vai passando. Então, existe, em geral, um estudo que mostra que as pessoas mais jovens, as crianças, os bebês, têm basicamente o telômero completo. E à medida que a pessoa vai envelhecendo, o telômero vai diminuindo, até que, quando ela chega na velhice, já bem idosa, essa pessoa termina ali o telômero e essa pessoa morre. Então, basicamente, eles viram que os telômeros eles funcionam como que uma barrinha da vida da pessoa. Então, quanto mais saudável, mais forte, maior estiver o telômero, mais essa pessoa vai viver. E quanto mais pertinho do fim estiver o telômero, mais essa pessoa está para morrer, mais perto ela está de morrer. E aí, basicamente, eu não sei se vocês lembram, às vezes a gente aprende essas coisas na escola, mas nunca lembra, mas o DNA é a parte que está dentro da nossa célula, é o componente que está dentro da nossa célula que contém o material genético, ou seja, todas as informações que a nossa célula precisa para desempenhar o papel dela. Então, por exemplo, no nosso olho, você tem um tipo de célula diferente, por exemplo, da célula da pele, diferente da célula do neurônio, diferente, que é uma célula, diferente das células do ouvido. E o que faz com que cada célula, em cada parte do corpo, se construi e se reproduz de uma maneira que está certo, que vai encaixar? Por que não nasce um neurônio, por exemplo, dentro do meu nariz? Por que não nasce, por exemplo, uma célula do olho dentro da minha barriga? Por quê? Porque existe ali como se fosse um livro, uma receita de bolo, uma sequência, um código genético no DNA, e é para isso basicamente que serve o DNA. E à medida que vai se multiplicando, à medida que as células vão se reproduzindo, esse DNA ele vai passando por esse desgaste ali nas pontas. E com isso, o telômero, essas pontinhas, elas vão diminuindo ao longo da vida. E aí, basicamente, quando você começa a ver que existe um componente dentro do nosso corpo que basicamente marca o quão perto da morte ou quão saudável nós estamos, é curioso pensar, tipo assim, como é que a gente faz, então, para deixar eles o maior possível, o mais saudável possível, o mais forte possível. E existiram já diversas pesquisas, uma das mais famosas, logo depois que descobriram essa importância dos telômeros, saiu lá em 2009, onde alguns pesquisadores americanos, eles até ganharam o prêmio Nobel da medicina, porque eles basicamente descobriram uma enzima que basicamente, o nome da enzima é telomerase, ali a enzima dos telômeros, que contribuem, que protegem os telômeros desse envelhecimento. E eles viram que, por exemplo, quando uma pessoa tem câncer, esses telômeros, eles basicamente, a barrinha vai muito rápido. Esse telômero ele se desgasta muito rápido. Então, com a telomerase, eles conseguiam, por exemplo, prevenir ou pausar o avanço do câncer, ou até mesmo outras doenças ou questões ligadas ao metabolismo, porque basicamente, quando se fala
que o telômero ele está grande, o telômero ele está inteiro, ou o telômero ele está bom, é porque a pessoa basicamente tem um sistema de proteção. Os telômeros, e isso foi até uma pesquisa muito interessante feita por uma mulher chamada Carmen Martins, ela era lá da Universidade do Instituto de Neurociência lá de Newcastle, que é uma região mais ao norte da Inglaterra, onde basicamente ela fez uma série de estudos para entender mais o que representavam esses telômeros e chegou então à conclusão e lançou os artigos dizendo que basicamente os telômeros mais longos, os telômeros mais fortes, eles basicamente mostram a quantidade de mecanismos metabólicos que aquele DNA vai ter. Então, basicamente, isso daqui é como realmente uma proteção. Quanto maior está o telômero, mais mecanismos metabólicos de proteção o seu DNA tem. É realmente uma capa de um livro, lembrando que o DNA contém informação. Então, é como se fosse um livro e a capa aqui. Então, quanto maior for o telômero, mais dura é a capa do livro, mais resistente é a capa do livro. E aqui também tem a informação de, por exemplo, como se o seu corpo tivesse os mecanismos metabólicos para se proteger, seja por imunidade, seja por um metabolismo forte, uma saúde. Então, basicamente, você tem aqui nos telômeros essa explicação. E aí surgiram vários estudos, e ao longo, até hoje, depois que se descobriu essa questão dos telômeros, e realmente se constata dia após dia o quanto é importante fortalecer os telômeros para justamente se ter uma vida longeva, se ter uma vida saudável, uma vida sem doenças, porque quanto mais doente você fica, mais vai desgastando. Como é que a gente faz, então, para deixar esses telômeros cada vez mais fortes, cada vez mais potentes, cada vez mais firmes? E aí que entra a parte das Blue Zones, que foi um estudo realizado em todo o mundo, onde basicamente após se conhecer os telômeros, foi feito um estudo para entender quais eram, primeiro, as regiões do mundo onde as pessoas tinham os melhores telômeros, os telômeros mais fortes, as partes ali mais potentes, ou seja, o melhor metabolismo, as pessoas mais longevas. E aí era curioso porque o responsável por encontrar essas regiões do mundo, ele tinha um marca-texto azul. E ele basicamente pegava o mapa, os mapas lá que ele tinha dos Estados Unidos, não sei o quê, e fazia círculos com o marca-texto azul. E por isso, as regiões ficaram conhecidas como Blue Zones, simplesmente porque ele tinha um marca-texto azul e ele circulava, então ficava a zona azul, né, como é ali Blue Zones. Não tem nenhuma explicação diferente dessa por ser o nome Blue Zones. Mas, basicamente, ele encontrou ali quais eram as regiões do mundo onde as pessoas viviam mais, as pessoas tinham mais qualidade de vida. Eles fizeram os testes e viram que essas pessoas elas tinham realmente uma qualidade de vida diferente de qualquer outro lugar do mundo. Tinham pessoas que viviam coisa de, atualmente, na época também, a média de vida das pessoas era mais ou menos cerca de 70 anos, mais ou menos, 70, 72, 73, e eles viram que nessas comunidades específicas, as Blue Zones, tinham pessoas que viviam mais de 90, quase 100 anos, pessoas centenárias viviam ali. E aí começaram, então, depois que descobriram essas Blue Zones, e aí basicamente, só para via de curiosidade, não sei se vocês gostariam de conhecer essas Blue Zones, mas a primeira Blue Zone ficava na Sardenha, lá na Itália, onde tinha uma população que as pessoas comumente chegavam ali a mais de 100 anos de idade, era comum. Então eles viram que naquela província, na província de Nuoro, que ficava ali na Sardenha, na Itália, eles viram que tinha essa galera que vivia mais de 100 anos. Eles falaram, meu Deus, essa é uma Blue Zone. Então circularam lá. Um outro lugar foi na província de Okinawa, no Japão. Eles viram também que esses japoneses, japonesinhas lá viviam, nossa, pra caramba, viviam também 100 anos, viviam bem, caminhavam, iam, e falavam, nossa, como é que essas pessoas conseguem? Então circularam lá Okinawa também. Um outro lugar foi Nicoya, que é uma região da Costa Rica. Essa comunidade de Nicoya ali na Costa Rica, eles viram que as pessoas chegavam também aos 100 anos, e era muito comum as pessoas viverem até mais de 90 anos continuando a trabalhar e exercer ali funções na sociedade, e era uma coisa comum. Então eles falaram, meu Deus, outra região ali que deve ter segredos. Outro lugar foi a ilha de Icaria, na Grécia. Então, eles também fizeram ali, e eles viram que 30% da população tinha mais de 90 anos. 30% da população com mais de 90 anos. Imagina,
Que loucura isso. Você pensar, você fala, meu Deus, realmente pessoas extremamente poderosas para viver nessa cidade ainda fazendo parte ali da sociedade. Então, essa segunda parte, essa outra parte ali na Grécia. Um outro lugar é uma região chamada Loma Linda, que fica nos Estados Unidos, lá na Califórnia. Também viram que tinham pessoas que viviam ali conseguiam viver ali mais de 90 anos. E aí, basicamente, eles viram nessas sociedades, nessas comunidades, eles falam, não, eles têm que ter algum segredo. E começaram, então, a estudar o como viviam essas pessoas, o que elas fizeram durante a vida, qual eram as práticas alimentares, práticas de exercício, práticas sociais, qual foi o segredo delas para justamente elas terem esses telômeros mais fortes do que o resto das pessoas. Eles viam que mesmo que uma pessoa tentasse ali, por exemplo, sei lá, em Nova York, ou em Boston, onde eu estou, em São Paulo, no Brasil, em algumas outras regiões, mesmo se as pessoas tentassem chegar aos 70 80 anos, ela chegava acabada, destruída, cheia de doenças, e era uma coisa natural. Viam que a pessoa ficava cheia de rugas, toda destruída, e, por outro lado, eles viam que nesses lugares as pessoas chegavam aos 70 anos como pessoas adultas e chegavam realmente à velhice depois dos 90 anos, mas ainda assim com uma saúde mental, conseguindo conversar, sem doenças degenerativas, sem Alzheimer, por exemplo, sem debilidades motoras, conseguiam andar aí, comer, preparar e falavam, meu Deus, realmente tem um segredo ali. E aí esses pesquisadores então começaram a pontuar algumas práticas dessas pessoas, tanto práticas sociais, práticas de exercícios, práticas alimentares, e chegaram então nos segredos das Blue Zones, que são esses segredos que eu vou compartilhar para vocês, que não são segredos, mas basicamente ficaram conhecidos como segredo porque eram exclusivas desse povo, mas que depois que eles começaram essa pesquisa, viram que não era exclusivo, não era um segredo muito grande, que todo mundo pode aplicar isso e fortalecer os seus telômeros. A primeira coisa, o primeiro ponto que eles viram em comum em todas essas pessoas, em todas essas comunidades, é que todas essas pessoas se movimentavam muito durante o dia. Todas essas pessoas não tinham carro, elas iam a pé para lugares longes, elas não tinham também ferramentas, por exemplo, e tecnologias, por exemplo, que se usam em casa ou coisa, por exemplo, em lugares, escada rolante, elevador, ou carro. Não, eles não tinham esse tipo de coisa e por isso eles tinham que fazer esforço físico, seja para levantar algo, seja para andar, seja para, sabe, ir agitar, fazer alguma coisa, ir pegar água em outro lugar. Então eles tinham um trabalho, um movimento muito grande, diferente de outras pessoas, de outras sociedades que, em geral, buscam fazer o menor movimento possível. Então, por exemplo, eles andavam naturalmente cerca de 10 quilômetros por dia, era uma coisa comum para eles. Diferente, por exemplo, de quem tem um carro. Quem tem um carro não anda 10 quilômetros, porque você tem um carro. Se você vai, sei lá, 2 quilômetros, 1 quilômetro de distância, se você tem um carro, você pega o carro e vai. Lá não. Lá eles evitavam usar esse tipo de tecnologia e viram que se movimentavam muito. Então, essa foi a primeira coisa que eles viram que tinha em comum em todas elas. E falaram, nossa, realmente, isso pode ser um segredo deles, de se movimentar. Então, entrou ali nas chaves das Blue Zones, que é se movimentar. Então, se você, no caso, quer ter uma vida longeva, quer fortalecer os seus telômeros, se movimente. Tente evitar usar algumas tecnologias que vão te deixar cada vez mais estável, por exemplo, um carro, por exemplo, um elevador, aí que entra aquilo lá, se você puder subir de escada para um lugar, se você puder ir a pé para um lugar, se você puder se movimentar ou fazer alguma coisa sem utilizar uma máquina, prefira isso, porque isso vai te ajudar a fortalecer não só todo o seu físico, mas vai ajudar também a se fortalecer nessa questão dos telômeros, como essa teoria das Blue Zones mostrou. Então, esse era o primeiro ponto. O segundo ponto foi a alimentação. E eles viram que a alimentação era praticamente 99% composta de vegetais, de frutas, e a carne não fazia parte do cardápio. Eles encontraram, acho que pouquíssimas, dois, três casos assim de casas que tinham carne usavam, mas também era raramente. E eles viram que essas pessoas usavam simplesmente, acho que a Márcia também chama dessa maneira e ela tem me falado, alimentação viva, que basicamente é composta por vegetais, por frutas, por legumes, oleaginosas, sementes, cereais, nada de carne e nada vindo também de animais. Então, essa foi uma curiosidade ali que eles viram e falaram: nossa, realmente acredito que comer carne pode
pode estar acabando com os telômeros, pode estar destruindo os telômeros e acelerando o processo de falecimento da pessoa. Então, eles viram que tinha isso em comum entre essas sociedades, não comer carne. Outro ponto que eles viram também, que fazia parte ao que diz respeito à alimentação, é o equilíbrio alimentar. Quando eles começaram a ir para visitar essas comunidades, e em geral eles acabavam morando lá e tentando ir na casa das pessoas, conversar, visitar. Em geral, o que se espera? É que a pessoa talvez faça um banquete, mas eles viram que as pessoas comiam pouco, comiam o essencial. Eles não comiam, nossa, comer até encher a barriga. Não, elas tinham uma alimentação muito equilibrada. Então, ó, fiquei satisfeito, para que eu vou comer mais? Para que eu vou comer bastante coisa? Não, você come o suficiente. Então, eles viram, primeiro, a questão do movimento, a questão de andar, eles preferiam, eles tinham preferência por andar para vários lugares, ao invés de usar carro ou outras tecnologias. Eles se alimentavam somente com vegetais, legumes, verduras, frutas, oleaginosas e tudo mais. Não comiam muito, comiam somente aquilo que era necessário. E o outro ponto também que eles repararam dentro dessas Blue Zones foi o alívio de estresse. Eles viram que essas pessoas, elas não passavam em nenhum momento do dia e não viram ninguém, mas ninguém ali ficar nervoso, ficar bravo, ficar estressado, reclamar da vida. Todas as situações que de alguma maneira aconteciam e de alguma maneira poderiam causar algum desconforto, eles simplesmente falavam, vamos resolver isso aqui. Então iam lá e resolviam. Eles não viram nenhum caso de estresse, de pessoas que viraram, por exemplo, meu Deus, eles foram até um lugar pegar água no poço, e de repente o galão, o vaso que eles estavam ali, cai no chão e quebra com toda a água que eles tinham. As pessoas não ficaram estressadas, elas simplesmente falavam, beleza, vamos voltar para casa, pegar outro e depois pegar mais água. Mas são 7 quilômetros até o poço, tudo bem, a gente anda mais. Então eles viram que essas pessoas tinham um comportamento diferente. Em todos esses pontos que vocês viram que não estavam conversando um com o outro, um lá na Grécia, um na Itália, o outro nos Estados Unidos, no Japão e tudo, na Costa Rica. Então, são lugares que tinham essa mesma característica, eles viram isso no padrão. Nossa, não tinha carro para quebrar, não tinham trabalhos assim muito estressantes de ter que ficar ali e tudo. Então, os trabalhos em geral eram trabalhos muito mais rurais, eles tinham cultivo de plantas, cultivo de animais, cultivo de uma série de outras artesanato, artes, eles tinham outras funções sociais que, em geral, eles perceberam que não tinha nenhum envolvimento ali estressante. Isso foi também uma característica muito interessante, porque isso mostrou uma característica que também faz parte dessas chaves das Blue Zones, que era o convívio social. Essas pessoas, elas basicamente tinham um convívio social muito intenso. Então, o tempo todo, quando elas, por exemplo, iam pegar água, uma pessoa ia pegar água e ia passando de casa em casa, ei, você quer água, meu amigo, não sei o quê, ficava, conversava, tinham interações sociais com todo mundo se conhecia, todo mundo ali trocava presentes nos aniversários, ia comemorar junto, assim, todo mundo, eles viam que, meu Deus, eles têm uma vida social que todo mundo sabe de tudo, todo mundo tá em comunhão, todo mundo se festeja, todo mundo faz os rolês aí, e era uma característica que eles viram que fazia parte dessa vida de longevidade. E outra coisa, quando se perguntava, você conhece fulano, você conhece ciclano? Nossa, eu conheço ele desde que eu era criança. Eles cultivavam em todas essas sociedades as amizades desde que eram crianças, desde que eram novos, e levavam até os 90, quase 100 anos. Então, olha só que curioso, e isso também foi uma característica como uma chave da longevidade, é você cultivar amizades por um bom tempo. E depois já outros estudos em cima das Blue Zones mostraram que essa questão de você cultivar as amizades por um bom tempo, quanto mais longevas são suas amizades, mais você tem a tendência de viver mais. E isso também é uma característica muito legal, porque muitas vezes a gente vai perdendo as amizades ao longo do tempo. E é curioso porque, eu não sei se vocês já viram, mas tem um gráfico famoso que mostra que mostra o eixo Y, ele mostra a idade, e o eixo X ele mostra o número de amigos próximos que você tem. E é muito curioso porque quanto mais novo você é, mais amigos você tem. Porque, tipo, você está na escola, você tem os amigos que moram na sua rua, no seu prédio, ou amigo, parentes, jovem, criancinha normalmente tem muito amigo. Nossa, eu vou fazer festinha, chamar meus amigos. Agora, à medida que a pessoa vai envelhecendo, o número de amigos em geral vai diminuindo.
E aí, normalmente, muitas pessoas chegam lá, sei lá, nos 50, 60 anos, e às vezes conseguem contar os amigos em uma mão. Então, eles viram que as pessoas mais longevas, as pessoas que alcançaram lá os mais de 90 anos, elas tinham amizades sólidas, amizades antigas, e eles viram que esse foi um fator também preponderante para que elas pudessem ter alcançado essa longevidade. Então, foi curioso essa característica. Outra coisa, e agora também ligada à alimentação, eles perceberam que todas essas pessoas tinham o consumo de resveratrol. E o que é o resveratrol? O resveratrol é uma substância que está principalmente presente nas uvas. Todas essas pessoas tinham o consumo de uva muito comum. Elas viviam em regiões com plantações de uva, tomavam suco de uva o tempo todo, geleia de uva, tudo de uva, tudo tinha muita uva. Em todas essas regiões, o que tinha em comum era uva, se alimentar de uva. E, detalhe, por mais que você pode pensar, então eles tomavam vinho pra caramba, eles evitavam tomar muito vinho. Eles preferiam muito mais o suco de uva e o vinho eles tomavam só em datas comemorativas ou pouquíssimas vezes. Era uma coisa assim rara, mas eles tomavam vinho, obviamente, mas não era muito comum. Eles tomavam mesmo suco de uva, consumiam a uva e faziam alimentos com a torta de uva, tudo de uva. Foi até curioso porque eles mesmos nos estudos, eles perceberam que tinham receitas de uva que ninguém nem sabia, mas que eles ali faziam muita coisa com as uvas. E esse também, esse elemento presente ali na uva, que é o resveratrol, ele ajudou, e eles já mostraram que ele ajuda muito nessa questão dos telômeros, do DNA, do fortalecimento do metabolismo, da imunidade, e é muito interessante também que eles viram essa faixa em comum. Foi até curioso, porque alguns de vocês podem ser que conheçam ou não, mas a Aira, que faz parte também da Orionte, a mãe dela, aqui nos Estados Unidos, ela me pediu, a mãe dela está no Brasil, ela me pediu, falou, Davi, você consegue trazer para mim resveratrol? Aí eu falei, nossa, que curioso, é porque ela consome, ela toma um suplemento como se fosse uma cápsula, e aí eu tô levando um frasquinho para ela de resveratrol. E é muito curioso, porque, enfim, várias pessoas, até no Brasil, em várias partes do mundo, começaram depois desses estudos, não só doutores ou pessoas especialistas, mas quem começa a estudar, a consumir o resveratrol. Se você não come muita uva ou não tem muita familiaridade, ou às vezes até prefere por conta da facilidade de você não gostar ou tudo mais, preferir tomar a pílula, é uma possibilidade de vocês usarem como um baita de um suplemento e uma característica interessante é o que diz respeito à longevidade. Isso faz muito bem para a saúde, o resveratrol. E eles repararam também um outro detalhe muito importante, é que todas as pessoas, sem exceção, elas tinham um envolvimento com alguma religião, com alguma fé. Todas elas, no caso lá do Japão, eles eram muito budistas, eles eram pessoas muito ligadas, conectadas ali à fé deles. Nos Estados Unidos, na Costa Rica, na Grécia, se eu não me engano, eles eram também muito cristãos, na Itália, e tinham uma fé muito forte. Eles iam, faziam suas orações diárias, eles iam, tinham momentos ali bem religiosos, enfim, tinha uma fé muito forte, até velhinhos. E isso também fazia com que eles se reunissem semanalmente ali ou periodicamente para estudar, no caso, as escrituras sagradas, para orar juntos, para meditar juntos. E eles então concluíram que, meu Deus, a fé contribui então para uma vida longeva. E se reunir também com pessoas dessa mesma fé, ajudava também naquela questão ali de fazer partes de grupos saudáveis, não se estressar e tudo. Todas, em geral, religiões, principalmente as principais, elas tratam dessa questão de você ter ali um equilíbrio, você ter o seu domínio próprio, de você ter amor, de você ter harmonia. Então, todas essas religiões que essas pessoas das diferentes regiões ali das Blue Zones praticavam, faziam com que elas tivessem ali uma longevidade também. E dentro desses estudos, eles repararam que foi um padrão em todos. Não tinha uma pessoa que chegou ali aos mais de 90 anos que não tinha uma fé. E uma fé em geral de muito tempo, desde jovens praticando essa fé, indo para as igrejas ou templos, ou seja lá como for, ou lendo as escrituras, orando, meditando, eles viram que essas pessoas tinham isso. Então, ter uma fé e estar vinculado a isso é algo que realmente faz de você uma pessoa longeva, segundo as pesquisas aqui das Blue Zones. E por fim, como uma das, não menos importantes, mas por fim, aqui nessa parte das Blue Zones, uma coisa que foi em comum de todas as pessoas entrevistadas, todas as pessoas desses núcleos, foi que todas as pessoas, sem exceção, tinham um senso de propósito. Ou seja, todas as pessoas sabiam para que estavam aqui na Terra. Sabiam que, por exemplo, você perguntava,
qual que é o seu propósito aqui na Terra? Essa pessoa falava de A a Z, eu estou aqui para fazer isso, eu tenho certeza do meu chamado, da minha vocação, a minha questão profissional, a minha família, no caso, era uma família de artesãos, eu sou artesão, eu estou aqui para. Eu tenho isso muito claro, sempre tive a certeza, eu tenho minha fé em Cristo, por exemplo, e tenho ali muito claro de que eu também tenho uma missão aqui de propagar minha fé, de propagar o evangelho de Cristo. Todas elas tinham muito claro. Você perguntava, por exemplo, qual que é o seu propósito, a pessoa falava, não sei, ainda estou indo. Não, todas elas estavam ali e tinham a certeza. E falavam, por mais que essa entrevista tenha sido lá com os 90 anos, você pode pensar, essa pessoa só descobriu quando tinha 90 anos. Não, essas pessoas todas afirmaram, desde jovem eu sempre tive a certeza do meu propósito. Então foi uma característica que também mostrou quão longevos quão longevo você pode ser se você tem ali a certeza do seu propósito. Então, só recapitulando aqui, dentro ao todo são 9 itens que a pesquisa das Blue Zones mostrou lá, dessas pessoas que viviam nessas regiões e que tinham ali uma vida realmente longeva. Foi primeiro, sempre se movimentar, sempre eles andavam longas distâncias, eles se exercitavam, eles obviamente se ausentavam um pouco das tecnologias para justamente fazer os trabalhos manuais, para justamente você, por exemplo, não ir de elevador, mas usar escada, não ir de carro, mas andar, seja lá 2, 3, 4, 10 quilômetros a pé. Então, esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi a alimentação saudável, a alimentação viva, a alimentação de vegetais, de legumes, de oleaginosas, de cereais, de frutas, de uma alimentação saudável. Outra coisa é o equilíbrio alimentar. Não comer demais, não comer absurdamente muito, não ficar muito exagerando e comer somente aquilo que é o suficiente. Outro ponto é o alívio do estresse, você, em geral, não ligar e não ficar muito apegado a algumas coisas que, em geral, causam estresse. Nenhuma dessas pessoas, desde muito tempo, segundo essas pesquisas, mostraram que essas pessoas não tinham uma vida estressante. Se alguma coisa desconfortável, desagradável acontecia, eles encontravam estratégias para remanejar aquilo e não ficavam ali muito bravas. Outra coisa era a questão do convívio social. Todas essas pessoas tinham um convívio social muito intenso com os moradores vizinhos, com a comunidade, com a vila, com tudo à sua volta. Outra coisa era o consumo de uva, de resveratrol principalmente, que era esse composto de uva. Eles perceberam que esse composto ele ajudava muito na saúde dessas pessoas e essas pessoas tinham ali muita saúde também por conta disso. Outra coisa é que essas pessoas faziam parte e tinham e praticavam alguma religião, eles tinham uma fé muito forte, eles tinham devoção. Outra coisa e por fim aqui, é que eles tinham um senso de propósito. E aí, dentro desse senso de propósito, todas as pessoas sabiam, seja lá onde você perguntasse, sabiam qual era o seu chamado, sua vocação, sua missão aqui na Terra, sua profissão e tudo isso. Então, basicamente, esses foram os pontos das Blue Zones. Porém, por fora das Blue Zones, novamente, nós vimos o que eram os telômeros. Nós vimos que os telômeros basicamente são uma marcação biológica para a nossa longevidade. Nós vimos que surgiram pesquisas, até os ganhadores do Nobel lá de 2009 mostraram para como você deixar os seus telômeros cada vez mais fortes para eles ficarem sempre aqui no verdinho e não chegarem tão rápido no vermelho. E basicamente houve o estudo das Blue Zones, mas existiram vários estudos paralelos. O das Blue Zones, obviamente, foram os mais famosos, são os estudos mais famosos, que tiveram até o patrocínio da National Geographic, que investiu pra caramba nisso, para eles irem, para gravarem, para fazerem livro, para fazerem estudos, enfim, foi muito intenso. Porém, existiram pessoas independentes ali que repararam e que notaram ali, por exemplo, que tinham algumas relações e poderiam ir para esses lugares e pesquisar, encontrar outros padrões. Tem pessoas que até fazem esse tipo de viagem, viagem de saúde, turismo de saúde, que vão para esses lugares para você se conectar com essa cultura e encontrar um pouco desses segredos que eles usam para viver mais de 100 anos ali, como eu comentei para vocês. E aí algumas curiosidades que eu fui encontrando aí, à medida que eu fui estudando alguns relatos e que eu mesmo tenho anotado para mim mesmo, eu vou compartilhar com vocês, porque em geral todos esses são pontos que várias pessoas repararam que nessas sociedades bem longevas das Blue Zones você encontrava. Aí agora eu vou soltar aqui alguns segredos, anotem, porque são segredos muito interessantes. Então, a primeira coisa dessa lista de segredos que foram ali alternativas foi que todas as pessoas dessas Blue Zones eram também extremamente curiosas e pareciam que essas pessoas elas eram como crianças,
foram narrações que várias pessoas fizeram. Quando alguém chegava com uma câmera ou com algum equipamento, ou com alguma coisa muito curiosa, ou uma pessoa diferente, essas pessoas, mesmo já com seus 90 anos, nossa, olha esse boné, olha esse chapéu, olha essa câmera, o que é isso? Como funciona? Curiosas, assim, querendo saber. E eles perceberam que não foi só lá no Japão, não foi só nos Estados Unidos, não foi só na Grécia, na Itália, não, mas em todas essas Blue Zones teve esse padrão. Os velhinhos lá pareciam crianças quando viam algo novo, ficavam querendo perguntar, saber o que, que é isso, de onde veio isso, mas como funciona? E essa lente, como é que é fabricada? E não sei o quê. E ficavam fazendo perguntas assim muito curiosas. Então também foi uma curiosidade que muita gente viu. Pessoas curiosas têm tem esse padrão ali. Essas pessoas sempre tentavam questionar, sempre tentavam encontrar alguma resposta para isso e pensar e conversar e levava esses assuntos para os núcleos sociais delas. E era também eles viram que tinha isso e foi muito interessante. Outra coisa é que mesmo quando eles iam fazer as visitas ou iam, por exemplo, ficar em tarefas ali mais dentro de casa, essas pessoas saíam e simplesmente falavam: eu preciso andar. E faziam caminhadas, seja de 1 hora ou até mais, simplesmente porque era uma prática de todas essas pessoas. Naturalmente, eles já iam, quando iam visitar alguém, quando iam para casa de alguém ou iam comprar alguma coisa, eles faziam tudo a pé. Mas mesmo quando o dia era inteiramente com atividades domésticas dentro de casa, eles saíam por algum momento e ficavam dando voltas ali, caminhavam e tudo, mas todo dia tinha que ter uma andada ali. Então eles repararam e falaram: nossa, então andar, caminhar é algo interessante. Eu já falei um pouco das técnicas do aprender a aprender, de meta-aprendizado, que até o Steve Jobs também aderiu isso lá na Apple, colocou piso, meu professor também, meu orientador lá, ele também. Acho que eu contei essa história para vocês, de quando ele saiu comigo na sala dele da universidade para a gente ficar conversando, caminhando. E, enfim, é uma tendência em geral que eu tenho visto em alguns lugares, eu mesmo, Davi, que várias pessoas estudam, trabalham, ouvem audiolivros enquanto caminham. Ou seja, caminhar também é uma coisa muito interessante. Outra coisa que eles repararam em tudo, em todas essas blue zones, é que essas pessoas elas não tinham apego nenhum para com o dinheiro. Nenhuma dessas pessoas, em todas as conversas, ninguém falava de bens materiais, de ter uma casa melhor, de ter um carro, de coisas tipo luxuosas, de meu Deus, estou precisando de dinheiro para. Ninguém, esse assunto nunca foi tratado. E quando alguém falava, as pessoas falavam: olha, eu tenho o suficiente, eu tenho o que eu tenho para viver, isso é bom, isso é necessário. Então, foi também um tapa na cara dessas pessoas que nenhuma das pessoas longevas tinha preocupação muito grande com o dinheiro. Em geral, se alguém tinha alguma. Nossa, eu estava precisando comprar algo, a comunidade era tão unida que eles se ajudavam nesse sentido. Então, foi algo muito interessante também que foi reparado. Outra coisa, como eu disse para vocês lá da questão do vinho, eles tomavam muito suco de uva, mas evitavam ao máximo bebidas alcoólicas. Nenhuma delas tinha prática de beber álcool de nenhum tipo, nem cerveja, nem nenhum destilado, seja lá o que for, vinho, mesmo era só em datas muito especiais e muito pouco. Eles não tomavam muito, então evitavam ao máximo bebidas alcoólicas. E outra coisa que foi até curioso que eles viram é que nenhum deles tinha alguma afeição ou era tipo assim a pessoas famosas. Ninguém sabia quem eram as pessoas famosas. Até mesmo no Japão, não sei o quê, às vezes eles nos Estados Unidos e tudo, eles sabiam tipo quem era o presidente, quem era o governante porque estavam falando, mas assim, não tinha nada de meu Deus, fulano é famoso. Mas você conhece o aço de Hollywood, não sei o quê. Se você é fã de algum, não, sei lá, eu acho uma música bonita, eu acho uma coisa legal, mas não tinha fã, não tinha aquela, nossa, fulano é poderoso, é famoso, nossa, essa pessoa, eu sou fã dela. Nenhuma dessas pessoas tinha alguém que era fã, com exceção do seu mestre espiritual ali, que, como eu disse para vocês, todas as pessoas eram bem fiéis, eram bem religiosas. Então, com exceção, por exemplo, para os cristãos, com exceção de quem era cristão, com exceção de Cristo, não tinha nenhuma outra pessoa que essa pessoa venerasse ou falasse: nossa, sou fã dessa pessoa, nossa, que inspiração, esse cara. Não. Então, achei muito interessante também esse ponto, eu trouxe aqui para vocês. Obviamente, nenhuma dessas pessoas usava nenhum tipo de droga, nenhum tipo de entorpecente, alucinógeno, fumava, não tinha nada disso em nenhuma delas. Foi uma conclusão também que fizeram. Raramente, não tinha nenhum lugar, acho que
pelo que eu vi, acho que era só na comunidade da Itália que tinha um pouco mais, mas em nenhuma delas tinha televisão. Eles não assistiam jornal, noticiário ou programas de televisão. E, em geral, as notícias eram meio que de boca a boca. Era uma coisa que eles se reuniam ali e aí algum jovem, alguma pessoa trazia alguma informação. Tiveram eleições e fulano foi eleito. Fulano, sei lá, Rainha Elizabeth morreu, vocês viram? Nossa, que coisa. E eram pelas conversas ali. Eles não liam, não liam jornal, não tinham acesso a noticiários, jornais. Em geral, isso foi uma curiosidade ali, que eles tentavam viver isolados, sem ter muito contato, assim, com notícia, com coisa assim. Eles sabiam o que tinha que saber. Coisas assim, meu Deus, morreu fulano, meu Deus, teve calamidade lá. Eles não sabiam e perceberam, então, que isso também era um motivo de não deixar eles tão estressados. Eles não se importavam, assim, de, e agora? Tá acontecendo isso, aquilo. Então, foi também uma curiosidade ali que viram. Outra coisa é que fizeram também algumas pesquisas para tentar encontrar essa resposta, mas nenhuma dessas pessoas tinha relações sexuais com outra pessoa, senão a pessoa amada, a pessoa que era o esposo ou a esposa. Era uma coisa assim muito séria essa questão de você ser fiel ao seu amado ou à sua amada. Então foi também uma característica que eles viram que era muito muito nobre, como eles, sabe, batiam firme o punho de que não, aqui não tem esse tipo de coisa, não tem isso, é uma coisa muito séria, e como eles usavam isso realmente para construir famílias, vínculos e coisas sólidas. E, enfim, essa foi também uma característica interessante. Outra coisa também que eles viram é que, em geral, todo mundo fazia doações, todo mundo se desapegava de alguma coisa e dava para alguém, mas meio que no secreto acontecia. Então, ninguém queria que o outro soubesse que essa pessoa deu. Então, por exemplo, teve também um relato de uma senhorinha que ela sempre que ia fazer compras dos grãos, ela separava ali um saquinho e deixava na porta de algumas pessoas. E basicamente ela falava, eles achavam que vinha junto com algumas correspondências e que talvez era coisa do correio, alguma coisa assim. E essa senhorinha nunca fez questão de falar que era ela que fazia isso. E as pessoas achavam que, nossa, eu gosto muito, isso sempre vem, que legal. E a senhorinha não fazia questão de saber. E eles viram que era um padrão, dentre outras culturas, de você fazer o bem, de você fazer algo legal para outra pessoa, mas não fazer questão que a outra pessoa saiba que foi você. Isso também foi uma curiosidade ali também, que eu também gosto muito de tentar aplicar e que ajudou ali nesse processo de longevidade, que em geral são leis, são leis universais, são leis universais que basicamente essas pessoas têm aplicado e têm colhido dos frutos disso. Outra coisa também curiosa, e aí enfim, batata, eu já falei sobre isso da saúde, mas nenhuma dessas pessoas tinha micro-ondas. Nenhuma dessas pessoas nunca chegou perto de um micro-ondas e comeu coisa de micro-ondas. Sei lá, obviamente pode ser que alguma viagem, alguma coisa, mas não se tinha micro-ondas nesses vilarejos, nessas coisas, também foi uma curiosidade. Outra coisa que era uma prática, e olha que loucura, olha que interessante. Isso, tem um significado muito poderoso e que eu mesmo já tenho aderido isso há um tempo. Por mais que possa parecer estranho, por mais que possa parecer que eu sou maluco, mas é uma coisa que faz bem mesmo para a saúde. Todas essas pessoas, não sei como eles descobriram isso, de todas, mas tem muitos relatos mostrando em comum. Mas várias dessas pessoas tinham o hábito simplesmente de ficarem um tempo no espelho, se olhando, sem roupa. Era um hábito comum nessas. Chegaram a essa conclusão que viram que tinha em comum isso. Como descobriram, também não sei, mas as pessoas estavam convivendo junto. E, obviamente, eles compartilhavam hábitos. E muitas vezes, por exemplo, eu terminei de tomar meu banho, eu não coloco a roupa direto, eu fico um tempo ali me contemplando. Essas pessoas compartilhavam isso, de tipo, você tem que ter um momento depois de você também olhar, se analisar e se amar, você tá satisfeito com quem você é, e sabe, isso te faz tão bem, é uma coisa que tinham pessoas que relatavam que, sei lá, colocavam uma música e dançavam com o seu parceiro, sua parceira, e assim, sem roupa, e é uma coisa bela da natureza. E isso foi também uma característica que eu olhei e falei, olha, eu não tenho, obviamente, ainda alguém que eu faço isso, mas eu faço eu sozinho às vezes. E é realmente algo interessante e que te traz uma leveza, uma coisa assim interessante. Vamos ver, outra coisa interessante,
Isso também, obviamente, deve ter ficado claro para você, mas não tinha nenhum tipo de violência, insulto, nenhuma dessas comunidades, alguém gritava ou falava mal com o outro, aumentava a voz, tudo era realmente muito sereno, muito calmo, as pessoas não insultavam as outras pessoas, sempre, obviamente, falando a verdade, muito transparentes, as pessoas. Outra coisa, elas não eram. Dentre aqueles até perfis que a gente viu, essas pessoas elas não se importavam muito de, chegou alguma visita, meu Deus, não repara na bagunça, eu preciso arrumar isso aqui. Não, entra, sabe? Se você puder, até me ajuda para não tem coisa no sofá, não sei o quê. Essas pessoas não ficavam preocupadas, meu cabelo preciso fazer, não sei o quê. Não, essas pessoas eram muito transparentes de serem quem elas eram, assim, naqueles perfis que a gente falou do Enneagrama. Será? Não, não foi do Enneagrama. Qual que foi? Do genuíno. Foi do PNL, foi das estratégias ali dos metaprogramas. Seriam pessoas mais genuínas, em geral, foi uma característica muito interessante. Elas demonstravam muito assim a naturalidade, eram pessoas muito simples, muito, sabe, humildes, muito transparentes, por mais que tinham pessoas que tinham, assim, bagagem de herança, de muita grana, de viver em casas bonitas e tudo, mas eram pessoas que não faziam questão de, nossa, tem que ter as roupas assim, tem que ter não sei o que assim. Em geral, isso mostrou também uma característica muito comum dessas pessoas. E, enfim, basicamente essas foram as características dessas pessoas das Blue Zones. Depois, para quem chegou mais para o final, assista o vídeo no Oriocean, porque vai ter a explicação do que são os telômeros, a explicação do surgimento das Blue Zones e essas características que eu falei aí ao final. Eu vejo que temos pessoas já com mão levantada, tem aí o chat já pipocando que eu vou querer ler aqui o que está escrito, mas vamos abrir agora para o momento de debate. E aí, é isso, meus queridos. Sarquis, Terezinha, vai lá.